Bom, boa tarde a todos. São 14 horas. Vamos dar início à nossa sessão ordinária do Conselho Superior da AGERGS. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2022, são 14 horas. A reunião está sendo realizada de forma online. Refere-se à sessão ordinária de número 07 de 2022. Primeiro item da nossa pauta, apreciação das minutas das atas de número 05/2022, 06/2022 e 06A de 2022. Senhores conselheiros, alguma consideração a respeito das atas? Aprovadas as três. Obrigado, conselheiro Manjoão. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Conselheiro Alexandre. Eu vou me abster apenas da ata número 5, dado que eu estava em férias, e aprovo as atas 6 e 6A. Perfeito. Também aprovo, então as atas estão aprovadas. Atas de número... Desculpe, só vou desligar aqui. Atas de número 5, 6 e 6A de 2022. Matérias. Análise do processo de número 000-741-3900/20-4, que trata de revisão da resolução normativa de número 50/2019, que dispõe sobre a prestação do serviço de limpeza programada de sistemas individuais pela companhia Corsan. Este item, essa matéria, foi transferida da sessão ordinária de número 6/2022, pelos motivos de que teve um ataque hacker nos sites do Estado e acabou sendo prejudicado. Algumas pessoas que teriam interesse em participar da sessão acabaram não podendo se inscrever. Então, agora estamos resgatando. O conselheiro relator, então, é o conselheiro Paulo Roberto Petersen, e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo de imediato a palavra para o conselheiro Paulo Roberto Petersen, para que possa apresentar o seu relatório. Boa tarde a todos. No relatório. O presente expediente foi inaugurado com a finalidade de revisar a Resolução Normativa número 50, de 21 de setembro de 2019, REN 50/2019, a qual disciplina a prestação de serviços de limpeza programada nos sistemas individuais pela Companhia Rio Grandense Saneamento, Corsan. Foram juntados ao processo sugestões apresentadas pela Corsan mediante ofício 0949/2020 GP, de 27/8/2020. A companhia refere que a norma atual vem sendo implantada gradativamente, tendo sido identificadas oportunidades de melhorias. Refere-se à nota técnica emitida pelo Ministério Público Federal com sinalizações no mesmo sentido. Apresenta, em síntese, as seguintes proposições. 1. Utilização das mesmas normas técnicas para tratamento das fossas com desconformidades e rústicas. 2. Profissional habilitado para a realização de vistorias. 3. Contrato específico para a solução inadequada. 4. Alteração dos prazos previstos para agendamento de vistorias, adequação de fossas e limpeza. E 5. Excessos de avisos de recebimento. Em 16 de nove de 2020, o Gabinete da Presidência da AGERGS enviou ofício às autoridades interessadas, Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, FAMURS, Prefeituras Conveniadas e Ministério Público Estadual, bem como a Corsan e a BRK Ambiental Uruguaiana, informando que, diante da renovação legislativa trazida pelo novo marco regulatório do saneamento básico, Lei número 14.026/2020, houve a necessidade de reavaliação de algumas diretrizes da REN número 50/2019, devendo a norma ser suspensa a partir daquela data, conforme decisão tomada em reunião administrativa do Conselho Superior da AGERGS. Informa ainda que, como medida de cautela, recomendou-se à Corsan a suspensão de eventuais expedientes licitatórios que objetivem atender tal normativa.
A Direção-Geral da GERGS determinou que cada diretoria técnica indicasse um servidor para compor o grupo de trabalho a fim de desenvolver os estudos necessários à revisão da REI número 50/2019. Em 13 de 11 de 2020, foi então publicada a portaria número 73/2020. Em 25 de 9 de 2020, a Corsan envia o ofício número 1033/2020 GP, no qual informa que pretende dar seguimento ao programa de soluções individuais nos municípios já oficiados, os quais concordaram com a implantação do serviço. Destaca que os planos municipais de saneamento básico devem estabelecer se a solução individual terá abrangência integral ou parcial, e ainda se constituirá solução permanente ou transitória. Por fim, coloca-se à disposição para trabalhar conjuntamente para o aperfeiçoamento deste programa. Em 30 de 9 de 2021, são enviados ofícios às autoridades comunicadas inicialmente, informando que o Conselho Superior da GERGS, em reunião administrativa, tornou sem efeito a suspensão da vigência da REI número 50/2021, anteriormente informada, entendendo, por medida de cautela, a vigência da norma para reavaliação e adequação. No mês de outubro de 2020, são realizadas reuniões do grupo de trabalho da GERGS com o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, Corsan, Ministério Público Federal e Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Rosler, FEPAM, conforme atas números 5/2020, GPCS, a 8/2020, GPCS, anexadas ao processo. Na informação conjunta DT número 1, o grupo de trabalho registra a evolução dos estudos, as conclusões obtidas e os encaminhamentos ajustados, com base nas reuniões realizadas no conteúdo dos expedientes correlatos. Nos debates internos, entre outros, relata que a necessidade de revisão da REI número 50/2019 surgiu devido às discussões ocorridas no expediente sem número 000-230-39.00/20-9, inaugurado em razão da nota técnica número 092/2019 da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal, em decorrência de estudos oriundos dos setores periciais do Ministério Público em questões relativas aos municípios de Marcelino Ramos. A nota técnica apresenta questionamentos contra a efetividade da REI número 50/2019 e sugestões de alterações. Informa que as sugestões de alterações do texto da resolução basearam-se nas prescrições contidas no PRANSAB, no Código Ambiental Estadual, nas normas técnicas da ABNT/NBRS 7.299/932 e 13.967/973, nos questionamentos incertos da nota técnica do Ministério Público Federal e em dissertação de mestrado específica sobre o assunto, bem como em vários artigos relacionados ao tema. Apresenta sugestões de alterações nos artigos 1º, 3º, 11º, 16º, 29º e 31º, além de inclusão de artigos prevendo padrões e indicadores de qualidade. Em 16 de 3 de 2021 e 8 de 4 de 2021 foram realizadas reuniões com representantes da GERGS e do Ministério Público Estadual para compartilhamento e manifestação sobre a sugestão elaborada pelo grupo de trabalho, conforme atas número 1 e 2/2021 DJ. Mediante o acolhimento número 46/2021 DJ, os titulares das diretorias técnicas da GERGS acolheram as manifestações do grupo de trabalho por entenderem que atenderam a lei em suas proposições e por contemplarem as funções regulatórias previstas na lei número 14.445/07, diretrizes do PLANSAB e das NBRs, que rege o tema. Encaminham minutas com as alterações propostas. Em 5 de 6 de 2021, a diretora-geral acolhe integralmente a proposição, destacando os procedimentos realizados que demonstram as análises precisas e fundamentadas realizadas pelo grupo de trabalho, acompanhado pelos respectivos diretores, bem como o zelo em possibilitar o debate com as partes envolvidas. Encaminha o expediente ao Conselho Superior para deliberação final.
No período de 17/6 a 27/6/2021, a matéria foi objeto da consulta pública número 2/2021 e, em 26/7/2021, foi realizada online a audiência pública número 2/2021, ambas visando propiciar aos agentes regulados, prefeituras conveniadas e aos usuários o amplo acesso às informações, bem como a oportunidade de manifestação sobre esse expediente, nos termos da Resolução Normativa número 49/2019. Mediante a informação número 123/2021-DJ, a Diretoria de Assuntos Jurídicos analisa detalhadamente as contribuições recebidas pelo Ministério Público Estadual, Corsan e usuários, quanto aos seus aspectos jurídicos. Mediante a informação número 56/2021-DQ, a Diretoria de Qualidade do Serviço apresenta sua análise das contribuições, referindo-se ainda a questionamentos apresentados pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Glorinha. Como resultado, apresenta a nova minuta de resolução. Da mesma forma, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos e Financeiros elabora a informação número 115/2021-DT, indicando que apenas um item refere-se às suas competências. Refere-se à contribuição do Ministério Público, que sugere, quanto à cobrança por disponibilidade de serviço, unificar o tratamento dado à não realização da limpeza programada por conduta atribuível ao usuário /responsável pela solução individual, fecha aspas. Manifesta-se de acordo com a alteração proposta. Atendendo à solicitação da Diretoria-Geral, a Diretoria de Tarifas emite ainda a informação número 117/2021-DT, manifestando-se quanto às sugestões apresentadas na minuta elaborada pela Diretoria de Qualidade. Mediante o encaminhamento número 1468/2021-DG, a Diretora-Geral retorna o expediente ao Conselho Superior com as análises elaboradas pelas diretorias técnicas, culminando com uma nova minuta de resolução consolidada pela Diretoria Jurídica com base nos ajustes necessários a partir das contribuições apresentadas. Por fim, diante do adiamento da sessão do Conselho Superior da última semana, retornamos o expediente à área técnica solicitando a consolidação e atualização das tabelas anexas à minuta de resolução proposta, visto que havia sido constatada uma ambiguidade. A Diretoria de Tarifas, mediante informação número 12/2022-DT, atualiza a tabela a ser considerada e informa que para a realização da correção foram aplicados 2 índices de reajuste homologados nos anos de 2020 e 2021. Quanto à cobrança por disponibilidade, em 11/2/2022, a Diretoria-Geral comunica que optou por manter a tabela já contemplada na minuta de disponibilidade do site. Informa ainda que foi identificada a necessidade de correção de forma de redação da minuta, anexando, então, nova minuta de resolução com os ajustes referidos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Dando prosseguimento, nós temos agora, vamos abrir a palavra para inscritos. Nós temos 2 inscritos. O senhor Tiago Prestes, da Corsan, pediu a palavra. E a posteriori temos o doutor Maurício Trevisan, promotor de justiça do Ministério Público Estadual. Então, de imediato, passo a palavra para o senhor Tiago Prestes. Tem 10 minutos para a sua manifestação. Bom, boa tarde, presidente Afonso Sena, boa tarde, conselheiros da Gerges. É uma saudação também especial ao doutor Maurício Trevisan, Ministério Público Estadual, ao representante do Ministério Público Federal, na figura da Bianca, a todos os integrantes dessa sessão ordinária. É um prazer a gente estar aqui podendo dialogar com os senhores. Rapidamente, aqui por parte da Corsan, estamos sendo representados por mim, diretor comercial, inovação e relacionamento, Gia Bordim. Está aqui à minha direita Tiago Prestes, nosso coordenador técnico da solução individual, né, do nosso programa de implantação. Nossa coordenadora administrativa, Karina Cunha, do Solutrate, e o doutor Felipe Mota, que é do nosso jurídico, que também vem trabalhando ativamente aí na revisão, enfim, no auxílio, né, da resolução 50, né. A todo o time aqui da Corsan, a gente está presente hoje
podendo auxiliar, primeiro agradecer podendo participar, né, e podendo auxiliar aí nesse grande projeto que é a revisão da resolução, né. Entendemos que avançamos muito aqui, presidente Sena, tá? Trago aqui também o cumprimento do nosso presidente Roberto Barbucci, né, aos senhores. Entendemos que avançamos muito até então nessa resolução. Acho que me parece que ela está aplicável ao ponto que a gente possa trazer não somente a função da Corsã ativa nesse processo, mas também do município e principalmente da sociedade, ou seja, do munícipe lá, do cliente, também participar ativamente desse processo, né? Conseguimos evoluir muito desde a primeira leitura assim, da resolução. Do nosso ponto de vista, ela está atendendo quase que plenamente o que a gente entende execuível do ponto de vista operacional, né? A gente vem rodando muito nos municípios desde o ano de 2019, enfim, em 2020 teve uma retração devido à questão da pandemia, em 21 retomamos, né? Até na semana passada, quando foi suspensa a sessão, né, a última sessão devido àquela questão de hackers no estado, a gente estava em viagem na região das Missões também, já apresentando e reforçando e já aplicando o Solutrate junto às prefeituras, né? Naquele momento era junto à prefeitura de Condor, né? Então a gente tem aqui rapidamente alguns pontos, né? A gente vai de uma forma bem didática, a gente vai fazer uma apresentação rápida, são 3 a 4 slides, né? Para que os conselheiros, o presidente e os conselheiros possam, né, e os demais participantes possam entender o ponto de vista da companhia. São questões pequenas, né? Muito precisas ali. Como eu falei, né, a resolução ela avançou muito, acho que a gente está chegando perto aí de algo muito execuível, né? A gente tenta desburocratizar todo o processo, né? Essa questão do sistema individual sendo aceito na sociedade gaúcha, ele é muito importante, é uma mudança de cultura para a sociedade. A gente vem trabalhando, como eu falei, junto aos municípios, então a gente está colhendo muita informação dos munícipes ali em relação a toda a operação do sistema individual, de fato lá, né? A limpeza ela pode ocorrer, por que ela não ocorre? São questões estruturais, tem a questão da fossa precária, né? Se é transitória ou não, são questões que são debatidas, são temas atuais e permanentes aí na discussão, quando se fala na questão do sistema individual operando de fato. Então, rapidamente, eu gostaria novamente de agradecer a participação e passar aqui para o Thiago e para o quadro técnico aqui, para que a gente possa, em poucos slides, fazer uma apresentação para os senhores e nos colocamos aqui à disposição, né, e para os demais participantes, para que a gente possa dialogar e chegar, né, a finalizar, na verdade, né, como eu falei, avançamos muito, eu acho que a gente está muito perto aí de algo execuível do ponto de vista operacional aí e legal. Thiago, por gentileza, compartilhar a tela. Obrigado, diretor. Senhores conselheiros, então eu vou projetar aqui nosso PowerPoint. Todos. Eu acho que não está compartilhando aqui, eu não estou acompanhando. Não sei se todos estão... Agora acho que foi... agora sim. Agora está a caminho. Bom, então, mais uma vez, reforço o que o diretor Jean falou, né? A gente agradece muito a oportunidade, a transparência dessa agência. A gente teve acesso aos documentos e percebe bem como foi construído. As partes contribuem, a diretoria se posiciona, a gente entende por que as coisas são mudadas, né? E o primeiro ponto, eu acho até, inclusive, que talvez seja pela junção como foi construída a forma, talvez nem seja a intenção, porque como veio em várias contribuições, o texto final acabou ficando assim, né? Que a gente se refere que no artigo 1º, o plano de saneamento ele tem que contemplar todos os itens do parágrafo 2º, que foi uma sugestão da própria Corsã. Um plano de boa qualidade teria aqueles elementos. Só que ela botou que só poderia ser iniciado o serviço quando o plano tivesse essa qualidade. E a gente está entendendo que essa é uma restrição que não era o objetivo da agência criar essa restrição. O plano tem que prever a solução individual, mas se ele tiver uma qualidade inferior, ele deve ser ajustado. E por isso a nossa sugestão aí no artigo alterar o parágrafo 6º para que meramente seja ajustado, mas sem o prejuízo
do início da operação. A gente entende, eu acho que todo mundo tem um certo consenso que é bom iniciar o programa, é bom ter bons planos, mas não seja uma condição para iniciar. Então, esse é o nosso primeiro ponto. O nosso segundo ponto, até pelo que foi comentado o conselheiro relator relatou, que a tabela teria que ser ajustada. Eu não cheguei a verificar, né, na semana passada para essa se houve alguma alteração, mas realmente foi incluída uma tabela de tarifas com todas as categorias. Então, a resolução 50 inicialmente tinha previsto serviço somente para as economias residenciais e comerciais de pequeno porte, as subsidiárias, né? E a gente viu que estava prejudicando, especialmente as públicas e as comerciais, para implantar o serviço, e propôs, então, que se incluísse todas as categorias. A minuta colocada no site da GEG estava com 2 tabelas, ainda manteve o artigo 1º, parágrafo 8º, se restringia a comercial e básica, mas incluiu uma tabela com todas. Então, a gente acha também que pode ser só um mal-entendido, e a nossa sugestão é que tenha, de fato, que ela se aplique a todas as categorias do sistema Corsana, inclusive as públicas, comerciais de maior porte e as industriais. Então, eu acredito também que seja uma coisa que foi um mal-entendido ali, tanto é que tem uma tabela com todas as categorias, que eu acho que é a intenção da agência. E o terceiro ponto importante que a gente coloca é justamente o que a gente faz com quando nós temos uma solução individual não adequada, seja ela realmente rústica ou então em desconformidade com a norma. Na vistoria, quando a Corsana identifica isso, a ideia é que a gente notifique o usuário, e se esse usuário não fizer essa adequação, uma hora ele vai pagar pela disponibilidade do serviço. Só que essa condição ela não é muito agradável para o usuário, digamos, quando ela é uma condição transitória. A solução individual, sendo isso como transitória, um dia virá a rede ali, naquele imóvel. E se isso for um horizonte de tempo muito curto, ele pode ter que ser justificado para fazer uma reforma, vamos dizer, em 2022, para receber a rede de 2023 a 2024. Isso geraria bastante desconforto para o usuário, e a nossa sugestão, então, é que nos casos onde ela for transitória, o plano poderia prever que essa condição fosse aceita meramente uma limpeza de solução inadequada ou rústica. Então, a gente sugere a supressão ali do artigo, do parágrafo 5º do artigo 1º, e aí mantendo os artigos 20 mais 2, que a gente colocou de bem por escrito essa contribuição. A gente incluiu aqui, eu posso pegar e ler aqui oralmente, não foi incluído na apresentação, que incluiu o parágrafo 3º, que a cobrança pela disponibilidade de serviço deverá ocorrer somente se o usuário não efetuar a limpeza da fossa rústica adequada. Então, de certa forma, ele seria motivado a continuar limpando na condição transitória, e se não limpar, que ele vai pagar pela disponibilidade. E depois do parágrafo 4º, o usuário com a solução inadequada estará sujeito à cobrança pela disponibilidade até que realize a adequação nos casos onde prevista a solução individual permanente. Daí sim, se realmente aquela solução ela é permanente no horizonte do contrato, a gente entende que se ele não adequar no primeiro ano, ele tem que sim pagar pela disponibilidade. E faria somente a primeira limpeza. Então, com a inclusão desses 2 parágrafos no artigo 20, ficaria muito claro, né? E a gente sabe também, eu posso comentar que tivemos uma conversa informal com o Ministério Público Estadual, que estaria preocupado que esse artigo 20 teria uma dificuldade de limpar as soluções rústicas, né? Porque solução inadequada, por exemplo, mau dimensionamento, com acesso, é melhor limpar do que não limpar, com certeza. Limpar o lodo de uma solução com volumes menores, por exemplo, é um ganho. Mas até já acabou a apresentação, vou utilizar esse agradecimento. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Tá compartilhando ainda ou nós estamos usando o ar? Não está compartilhando mais. Tá, ótimo. Então. De qualquer forma, eu tenho a tarefa não muito simpática de avisar que falta menos de 1 minuto para terminar o tempo. Não, tranquilo, nós estamos acabando mesmo. Então, a gente entende que algumas fossas rústicas são realmente difíceis de limpar, especialmente aquelas que são um buraco cheio de brita, e essa inviabilidade a gente pode tratar como um caso à parte, mas a princípio, soluções individuais e rústicas podem ser limpas, pelo menos eventualmente, a gente deveria tratar dessa forma. Estaremos dispostos ao debate, se por acaso a posição do Ministério Público Estadual for contrária a isso, né, podemos discutir, mas a gente entende que essa ainda é a melhor proposta. E... Só um segundinho aqui. Então,
Além disso, tem pequenas outras contribuições que foram notadas, que devido ao espaço curto, a gente não colocou, mas podemos contribuir por escrito para a JEGS ou em reunião complementar, porque a gente sabe que aqui é uma reunião ordinária com tempo limitado. Então, a gente agradece aqui a oportunidade e passa a palavra a vocês. Muito obrigado pela contribuição. Eu passo agora a palavra para o doutor Maurício Trevisan. Pelo prazo também, doutor Maurício, 10 minutos. Obrigado. Boa tarde, presidente Sena. Boa tarde, os demais conselheiros da JERGS. Eu espero não utilizar os 10 minutos, eu já passei muitas contribuições e impressões em vários momentos, né? Não só na consulta pública, foi referido aí no relatório, em ocasiões que nós tivemos reuniões com os setores técnicos. Isso me leva, num primeiro momento, a dizer que o Ministério Público Estadual, e explicar por que um promotor de justiça está falando aqui numa resolução sobre esgoto, né, esgotamento sanitário. É porque, para os conselheiros novos, digamos assim, ou pelo menos aqueles com quem eu não tinha tido a oportunidade de conversar antes, para que saibam, enfim, que o Ministério Público Estadual está engajado nesses assuntos do saneamento básico há muitos anos já. E que essa resolução que está em revisão, assim como a disciplina da cobrança por disponibilidade de rede de esgotamento sanitário, são decorrências dos trabalhos em grupos propostos aqui no âmbito do Ministério Público. Então, é por isso que, efetivamente, nós, entre aspas, nos atribuímos o direito de estar interferindo, eu diria assim, no sentido de contribuir sempre nessas questões, como é o caso da revisão da resolução. Cabe uma referência aqui também, a presença do Dr. Cláudio Terre do Amaral, que hoje representa o Ministério Público Federal, né, nessa reunião, embora ele não tenha pedido para se inscrever, eu preciso referir que, enfim, em certa medida, e ele me autorizou a isso, falamos a mesma língua, porque também temos um grupo de trabalho específico do Litoral Norte, sobre a situação de esgotamento sanitário, que é muito delicada lá, e há vários anos os dois ministérios públicos levam essa questão em conjunto, que se estreitou ainda mais com a assunção do Dr. Cláudio no ofício do Ministério Público Federal, que é responsável por essas ações judiciais lá do Litoral Norte. Então, o Dr. Cláudio está aí, e, como eu disse, em certa medida, talvez não tudo, eu posso estar também me pronunciando em nome dele, até porque o processo de revisão da normativa foi provocado pelo Ministério Público Federal, né, e a Corsan encaminhou para a JERGS, e a partir disso é que nós chegamos ao momento de hoje. Também saudar o pessoal da Corsan, com quem a gente troca seguidamente dados sobre esses assuntos e sobre a questão da resolução 50. A redação agora proposta, eu ouvi aqui o Tiago da Corsan fazer o comentário, talvez o Tiago não tenha acessado também a última versão, e isso pode ter dificultado um pouco a compreensão na referência aos artigos, tá? Eu vi aí que houve no relatório até referência a essa atualização de redação. Bom, mas a redação agora proposta, o fato é que ela supera várias questões que foram suscitadas, né, na consulta e na audiência pública sobre a redação da minuta original, né? Eu participei pelo Ministério Público Estadual muito profundamente na consulta pública também e na audiência pública, fazendo considerações sobre esse assunto. Tá? E tenho que referir aqui que foram praticamente na integralidade acolhidas, e eu faço a referência elogiosa nesse sentido, né, não por serem as nossas referências, mas por serem efetivamente, no nosso entender, contribuições importantes que talvez não pudessem ser ignoradas nesse momento. Ela também avança essa redação muito no tocante à versão originalmente aprovada da REN 50, né? Os aspectos suscitados lá pela nota técnica do Ministério Público Federal, em especial questões do cômputo para universalização, né, que está expresso no texto atual, quando isso vai acontecer, que é quando a solução estiver plenamente adequada, a vistoria por profissional técnico, tá? Coisa que não ficava nesse nível aí na redação original,
e também para avaliação de aspectos efetivamente técnicos, como a funcionalidade e o padrão construtivo do sistema individual, e não apenas o acesso, como a normativa original, e que ainda está vigente, né, e provavelmente seja modificada, prevê. Também no tocante aos padrões e indicadores de qualidade dos serviços, que embora não estejam expressados aqui na normativa, mas temos o artigo 50 que remete expressamente para a elaboração de uma resolução própria. Ainda, a admissão e a precificação da cobrança por disponibilidade sem remeter a um momento posterior. Isso era uma lacuna na redação original, e eu insisti muito nesse aspecto nas conversas que nós tivemos. Tá? Porém, e só para fazer uma referência, essa questão da cobrança por disponibilidade, os dados que a Corsan fornece ao Ministério Público em relação à rede coletora, ela tem mostrado bastante eficiência no resultado, né, em termos de conexões à rede de esgotamento sanitário, e possivelmente, no caso aqui, para as limpezas que são necessárias, periódicas, nas soluções individuais. Além disso, para os recalcitrantes, para aqueles que demoram para fazer essa adequação, né, seja na rede ou aqui, né, nós vemos também bons resultados, que vamos conversar com a Gergs em breve, aí, eu já solicitei que a Corsan faça isso, pelos dados que eu tenho, que são mais de 20 milhões de reais arrecadados, que podem ser revertidos para a questão das melhorias relativas à população de baixa renda. E essa é a primeira das observações. Aqui eu começo, então, alguns pequenos poréns, depois de ter feito esse elogio e esse reconhecimento expresso da validade do todo dessa proposta de modificação que está na minuta consolidada hoje. Tá? Então, a primeira das situações que eu tenho para apontar aqui, presidente, relator e revisor desse assunto, se nós estivermos ainda em condição de considerar isso na apreciação dos senhores. Tá? Não foi cumprida uma determinação que está ainda no texto da resolução 50 original, no início dela, que seria a abertura de um expediente para adequações necessárias na resolução 35 de 16, que é a da cobrança pela disponibilidade da rede, e isso, no meu entender, é imperioso quanto à destinação dos valores arrecadados com a cobrança, né, pela disponibilidade, também no tocante ao fundo municipal, que nós propusemos e propomos que deva ser o único para o direcionamento desses recursos. E que aqui na resolução 50, mesmo na resolução original, nos parece ser muito mais interessante que na versão original. Obviamente que naquele momento nós não falávamos ainda na resolução para os sistemas individuais, e sim apenas para a rede coletora. Então, é importante que essa unificação seja feita, e ela tinha sido determinada ainda lá em 2019, quando da aprovação da versão original. Um outro aspecto que eu quero suscitar é que o artigo 2º da minuta ficou com uma redação truncada, e é importante também que isso seja corrigido. Né? Ele chega lá pelas tantas, os municípios conveniados com a Gergs que aderirem à limpeza programada nos respectivos planos de saneamento ou planos regionais, e aí segue pela solução individual como forma de esgotamento sanitário. Quer dizer, ficou confusa essa redação, pelo menos no meu humilde entender, e eu sugeriria que se verificasse, né? Confusa sim, truncada, como eu disse aqui. Esse é um aspecto ainda mais de ordem formal, mas eu acho importante que fique adequado. Um outro aspecto, daí já mais questão substancial, que nós entendemos importante que seja contemplado, diz respeito ali às alusões no artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 7º, e no 12, parágrafo 3º, nas alusões às normas técnicas da ABNT. Tá? A nossa sugestão é que se inclua nessas duas referências algo como uma redação, especialmente, e daí fala em outras, né? Vou ler aos senhores aqui, a parte final. Então, normas técnicas contidas nas NBRs 7.229 e 13.969, ou em normativas estaduais e municipais que as adequem ou complementem. Tá? Eu colocaria aqui um acréscimo, especialmente o artigo 107 do Decreto Estadual 23.430,
que é o que nós chamamos do Código Sanitário Estadual. Lá no artigo 12, parágrafo 3º, talvez fosse necessária uma adequação dessa redação lá, bem como no artigo 107, etc. e tal. Por quê? Esse artigo prevê condições adicionais às normas técnicas, eu não vou ler aqui em função da exiguidade do tempo, mas para serem satisfeitas pelos sistemas ou soluções individuais. E uma dessas condições é, abre aspas, terem capacidade adequada ao número de pessoas a atender, com dimensionamento mínimo para a contribuição de 5 pessoas. Isso é a linha C. Então, acho que esse artigo 107 do Código Estadual, embora antigo, né, ele segue em vigência e, mais que isso, segue atualizado, ou pelo menos cabível aqui para o tema que nós estamos tratando. Seguindo, então, no artigo 21, parágrafo 1º, inciso 2º, é uma referência que a Corsan fez agora, que ela sugere acrescentar 2 parágrafos para esclarecer a questão da fossa rústica. Eu diria aos senhores que eu me preocupei muito com a previsão do parágrafo 1º e a decorrente sequência no parágrafo 2º. Me parece, primeiro, essa questão foi trazida nas sugestões da Corsan sem uma justificativa mais específica. Eu, pelo menos, quando fiz as minhas sugestões, procurei dar a motivação do que estava sendo proposto. E ali, a Corsan optou por uma forma diferente, colocou num texto geral e numa minuta praticamente inteira da resolução. E foi acatado um dos artigos, incluindo essa previsão, que, como eu disse aqui, não encontrei, pelo menos, amparo técnico ou justificativa na manifestação da Corsan, e que me parece ser uma daquelas situações que, se deixarmos aqui, vão ser as exceções bem intencionadas que acabam se transformando em regras, né? Eu vou ler aqui o parágrafo 1º desse artigo 21, que está falando do sistema individual rústico ou inadequado. O parágrafo 1º diz o seguinte: a adequação pode ser dispensada pelo titular nos casos em que a adoção do sistema individual seja transitório, conforme a definição do Plano Municipal de Saneamento. Uma pressão local mais significativa, e nós sabemos que existe nesses casos em que se coloca a mão no bolso das pessoas, os gestores municipais podem acabar adotando a dispensa de adequação como uma regra. Tá? Toda a questão relativa às adequações das soluções individuais ou às fossas rústicas já está no capítulo 4º da normativa que está sendo proposta, ou da minuta, como queira, e não me parece que não precisa dessa previsão deslocada. Caso os senhores achem, ou enfim, entendam que não seja o caso de suprimir esse artigo por inteiro, como é a minha sugestão, tá? O mínimo que a gente pensa que seja cabível fazer é estabelecer uma limitação temporal razoável, tá? Sugerindo-se como um parâmetro, então, a definição do curto prazo. Tá? Nós temos o prazo curto, médio e longo, né, para os planos. Né? Isso está contido lá no material denominado Diretrizes para Definição da Política e Elaboração dos Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico, ainda editados pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do então Ministério das Cidades. Lá nós temos uma previsão de que esse curto prazo seja de 1 a 4 anos. E nós estamos falando aqui de uma previsão agora de universalização até 2033, mas nós estamos em 2022 ainda. Se deixarmos essa previsão genérica, não vai faltar município para dizer que pode ser até 2033. Então, a minha sugestão, como dito, é que se suprimisse esse artigo, tá? Pelo menos os parágrafos que estão aqui, ou então, no mínimo, né, que se preveja essa delimitação temporal, e mais, eu entendo que é imprescindível que a Agergs avalie previamente a razoabilidade das situações que os titulares dos serviços pretendem eximir da adequação. Então, nós precisaríamos, além da estipulação de prazo, colocarmos um gatilho aqui para que essas situações em que o titular pretende eximir da adequação sejam previamente apreciadas pela Agergs, né, antes de ser tomadas como regra lá nos municípios. E se for acolhida essa sugestão, é preciso daí atentar, então, para a repercussão que ela possa ter nos artigos lá 33, parágrafo 3º, no 36, parágrafo 5º, parte final, e no 37, parágrafos 1º e 3º, também parte final, que são remissões a esse artigo que eu disse que, no meu entender, aqui seria tendente à supressão. Ainda, no artigo, uma situação correlata, embora não da mesma natureza, no artigo 2º, parágrafo 4º, parte final,
consta na última frase assim: flexibilizações quanto aos requisitos técnicos estarão sujeitas à aprovação pelo órgão ambiental competente. Como eu disse agora há pouco, né, eu entendo que a AGERGS, que o regulador também precisa se manifestar sobre essa questão das flexibilizações. Tá? Aliás, a previsão de que o crivo da AGERGS acontecesse existia na minuta original, que foi submetida à consulta e audiência pública. Estava num dispositivo com idênticas numerações, mas essa segundo parágrafo 4, mas prevendo que, abro aspas, mitigações eventualmente realizadas pelos órgãos de controle ambiental estadual e municipais deverão ser previamente indicadas, especificadas e justificadas, sob pena de responsabilidade civil e administrativa a ser averiguada pelos órgãos de regulação e de controle. Tá? Então, nós tínhamos aqui algo que me permite sugerir o que eu estou sugerindo agora, e isso foi suprimido e deixado só o órgão ambiental. Ora, aqui nós temos coisas que vão além da alçada do órgão ambiental. E, no mais das vezes, não é pouco lembrar, esse órgão ambiental que está referindo aqui no parágrafo 4º é um órgão municipal, tá? Sujeito, porque esse assunto é de interesse local, na maior parte das vezes, não vai ser, por exemplo, a FEPAM, o licenciador, então está sujeito a influências e pressões de várias vertentes. E termino aqui referindo ao artigo 22, né? Uma previsão que tem hoje nos seguintes termos: a Corsã utilizará caminhões próprios, terceirizados ou credenciados para a realização dos serviços, sempre sob orientação e fiscalização da companhia quanto ao transporte e às normas de segurança. Bom, eu entendo que seja imperioso acrescentar aqui, para que não pare nenhuma dúvida, o termo responsabilidade. A responsabilidade, no sentido amplo, né, pertence à sociedade como um todo, que perante, melhor dizendo, a sociedade como um todo, é da Corsã, que é a delegatária ou concessionária dos serviços, e não do prestador terceirizado. Então, aqui nós precisaríamos dizer, sempre sob orientação, fiscalização e responsabilidade da Corsã. Se ela quiser terceirizar, terceirize, mas é a responsável. Embora talvez até não precisasse, mas eu acho que não é demais expressar isso aqui nesse artigo. E dito isso tudo, espero não tê-los cansado mais uma vez, né, não tê-los cansado com a minha fala, mas para dizer aos senhores que o Ministério Público Estadual, assim como o Federal, acredito eu, aqui possa estar falando pelo Dr. Cláudio, está sempre à disposição para tratar desses assuntos, e, aliás, de vez em quando nós somos os chatos, né, da vez, né, fazemos contato aí com a AGERGS para provocar essas conversas aí, e continuaremos fazendo isso, se os senhores nos permitirem, se os senhores nos acolherem como têm acolhido até agora. Ok. Sem som, presidente. Está sem som, presidente Sena, está sem som. Ok. Não, obrigado, desculpe. Não, mais uma vez, obrigado, doutor Trevisan, é um prazer, então, tê-lo conosco, e certamente nós sempre vamos estar disponíveis e exatamente buscando aí o melhor para a nossa sociedade, para a nossa população. Eu agradeço mais uma vez aí as suas contribuições, assim como a contribuição da Corsã, né? E devolvo já a palavra, então, agora para o nosso conselheiro Petersen, para que ele possa, então, a partir também do que ouvimos agora nas considerações, apresentar, então, a justificativa de seu voto. Senhor presidente, uma questão de ordem. Essas contribuições, principalmente que foram colocadas nesse momento pelo senhor Maurício Trevisan, nosso Ministério Público Estadual, achei, assim, bastante contundentes e pertinentes, e eu questionaria com relação ao nosso corpo, os nossos diretores técnicos, como ficaria nós aprovando nesse momento a resolução como está, para inserir essas manifestações que foram feitas agora, que são extremamente oportunas. Uhum. Talvez ouvindo um pouquinho a nossa diretora Estela, diretora-geral, por favor, Estela. Boa tarde, presidente, conselheiros, todos presentes.
eu acho que as considerações são importantes, elas devem ser assim, analisadas, conselheiro Petersen. Acho que a área técnica apoia alguns itens, pelo menos. Eu não sei se agora, no momento, a gente teria condições de fazer esses ajustes. Então, acho que os conselheiros que pudessem avaliar, ou a gente avalia e monta uma nova minuta, mas eu não sei como aprovar agora a resolução como está, sujeita a alterações. Né? Justamente a minha preocupação é no sentido que nós vamos aprovar uma minuta que está já elaborada, mas que não contempla essas observações que foram feitas e que acho extremamente pertinentes, né? E aí nós teremos que novamente apreciar uma nova minuta. Conselheiro Manjon, mais antigo, que tem aí o amplo conhecimento, por favor, me ajude aí. Está sem som, Está sem som, Manjon. Tem dois caminhos que eu acho que seriam viáveis. Um mais demorado, bem mais demorado, né? A gente aprova a resolução como está, e se essas contribuições forem pertinentes ou não, ou adequadas ou não, vão ser apreciadas no futuro, e no futuro deveria ser objeto de uma nova consulta e outra audiência pública, né? Então esse é o caminho mais longo de todos, né? O outro caminho a gente poderia suspender o processo no momento que ele está agora, né? O conselheiro relator ou um outro conselheiro poderia pedir para ser analisado pela área técnica as contribuições, as que forem pertinentes e adequadas e convenientes e que o conselho venha a concordar, a gente inclui na nova minuta, né, a ser apreciada daqui a uma semana, daqui a 14 dias. Né? Então, a gente poderia fazer essa solicitação de análise complementar, né? Daí poderia analisar as contribuições do Ministério Público, também as contribuições da própria Corsã. Né? Não sei se tem mais alguém que ainda vai fazer alguma contribuição no momento ainda ou não sei se tem. Né? Então, a gente poderia suspender o processo no momento que está e pediria para a área técnica analisar cada uma das contribuições que foram apresentadas pelo Dr. Maurício Trevisan e pela Corsã, e daí a gente voltaria, né, novamente, a partir desse momento, com uma nova versão de minuta ou não, né, se nada for acolhido, fica com a versão atual. Se alguma coisa for acolhida ou tudo for acolhido, vem com uma outra versão, né, para a gente discutir novamente. Eu acho que talvez seja mais adequado e mais rápido para se ver isso aí. Tá, nós temos algumas aqui a manifestação, o nosso conselheiro Alexandre está pedindo a palavra, e depois temos outros pedidos ali, mas eu só vou rapidamente passar para o conselheiro Alexandre Porce. E depois a gente continua. Obrigado, presidente. Vou ser bem breve. Bom, eu acho que as pontuações que foram feitas, né, elas têm um fundamento aí que cabe avaliar, né? Acredito que realmente não dá para fazer uma deliberação exatamente agora, até mesmo que algumas sugestões foram de inclusão de parágrafos, envolveria, acho que a necessidade de uma avaliação cuidadosa dessas redações, e acredito que esse segundo encaminhamento proposto pelo conselheiro Mangeon, ele é mais adequado, e salvo também a questão aí de haver ou não a necessidade de alguma consulta, audiência pública, né, ser também apreciado no contexto dessas sugestões. Caso, né, a análise técnica aponte que alguma dessas alterações envolveria a necessidade de uma consulta, e se delibera por isso, mas não havendo isso, acho que a gente poderia fazer de fato esse encaminhamento de suspensão do processo, apreciação dessas contribuições e retorno aqui para a análise do Conselho. Tá certo. Bom, nós temos aqui a Corsã e o Dr. Maurício Trevisan. Então, se os conselheiros...
Se os conselheiros concordarem. Pois não, Presidente, eu creio o seguinte, eu me sinto mais à vontade como relator desse processo, suspendê-lo nesse momento, analisar profundamente as contribuições que foram feitas pelo Dr. Maurício Trevisan, Ministério Público Estadual e da própria Corsan, né? A área técnica, solicito que seja encaminhada a nossa área técnica para que ela faça análise de todas as contribuições e que a gente tenha uma resolução definitivamente à altura do que nós estamos buscando. Não nos cabe fazer uma revisão de uma REM e uma resolução normativa para que depois ela fique com alguns aspectos, usando um vocabulário mais, um jargão, né, mais popular, capenga. Né? Então, vamos fazer algo que fique à altura do que a nossa agência e ao nosso Estado. Então, solicito então a suspensão do processo, que seja remetido à nossa área técnica e ela avalie todas as contribuições que foram trazidas hoje, na data de hoje, para que a gente possa realmente ter uma resolução à altura do que buscamos. Perfeito, perfeito. Tá, então submeto aos conselheiros aí a proposta do conselheiro Petersen. Estão todos de acordo? Eu concordo. Eu sugiro que o Ministério Público e a Corsan formalizem essas manifestações que eles fizeram agora, apresentando por escrito, que fica até mais fácil para a área técnica analisar cada um dos pontos do que eles terem que ficar ouvindo a sessão e... De acordo. Né? Também de acordo, presidente. Perfeito, perfeito. Então acho que é uma solução bastante ponderada, bastante robusta. Né? Eu só peço que, então, se for possível, essas contribuições serem materializadas, Corsan, Dr. Trevisan, né, o mais rapidamente possível, para que o pessoal da nossa área técnica possa, então, trabalhar em cima disso e, o mais rapidamente possível, possamos, então, estar trazendo novamente para apreciação do Conselho via o nosso relator, o conselheiro Petersen. Todos de acordo, então? Ok? Então, muito obrigado. E vamos, então está deliberado, né, pelo acolhimento da sugestão do conselheiro Petersen, incorpore-se as questões e avalie-se, obviamente, o que vai estar sendo incorporado por parte da Corsan e por parte do conselheiro Trevisan, e o mais brevemente possível a gente vai estar, então, retornando para a apreciação desse conselho. Muito obrigado. Então, dando prosseguimento, mais uma vez, obrigado pelas participações, doutor Trevisan, a Corsan, mais uma vez, pelas propostas, né? Todos nós procurando aí o melhor possível para que a gente tenha aí uma situação administrável e robusta. O próximo item, então, análise do processo de número 001488/3900/21-1, que trata de rescisão do contrato de concessão da Estação Rodoviária de Santo Antônio das Missões. Conselheiro relator, o conselheiro Alexandre Alves Porce, e o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que possa apresentar o seu relatório. Item 1 do relatório. Trata o presente expediente de pedido apresentado pela concessionária Rusic Limitada, junto ao DAIA, para rescisão do contrato de concessão AJCC 02414, referente à estação rodoviária de quarta categoria no município de Santo Antônio das Missões. O Conselho de Tráfego do DAIA, através da resolução número 7.378, de 20 de abril de 2021, resolveu pela rescisão amigável, salientando a inexistência de bens para reversão, conforme consta no processo PROA 20/043500355285. A rescisão amigável do contrato foi feita através do termo de rescisão número AJTR 00521, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial em 7 de outubro de 2021. Em 29 de outubro de 2021, a Secretaria de Logística e Transporte, atendendo a solicitação do DAIA, encaminha o expediente à JEGS para análise e homologação. A Direção-Geral da JEGS encaminhou o expediente às áreas técnicas para conhecimento e manifestação.
O Núcleo de Finanças, através da informação número 39/2021 GA-NFI, relatou que a concessionária encontra-se em situação regular relativamente a débitos junto à Gergs, existindo 2 títulos em aberto com vencimentos futuros em dezembro de 2021 e janeiro de 2021. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação número 164/2021 DJ, relata que a figura da rescisão dos contratos de concessão está prevista no artigo 35, inciso 4º, da Lei número 8.987, de 95. Além disso, a rescisão, de acordo com o artigo 79, inciso 1º, da Lei número 8.666/93, que rege os contratos administrativos, pode dar-se, como nos casos dos autos, de forma amigável. No presente caso, foi reduzida a termo, conforme preconiza a legislação de regência, e está prevista na cláusula 15 do próprio contrato, o qual vem para homologação da Gergs, nos termos da Lei 10.931, de 1997. Refere que deve o DAE diligenciar pela continuidade dos serviços, de forma a não prejudicar os usuários, forte no artigo 35, parágrafo 2º da Lei de Concessões. Conclui opinando pelo encaminhamento do expediente ao setor financeiro da Gergs, fins de proceder à cobrança dos valores em aberto e, após indipelidos, ao Conselho Superior para homologação. Em 12 de janeiro de 2022, o Núcleo de Finanças da Gergs informa, informação número 1/2022 GA-NFI, que a empresa Rusic Limitada não possui valores em aberto referente à taxa de regulação. A Diretoria-Geral emite o encaminhamento número 55/2022 DG, acolhendo a recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos e enviando o expediente ao Conselho Superior para deliberação. É o relatório. Obrigado, conselheiro Alexandre Porce. Não estão previstas inscrições, então já devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre para que possa, então, apresentar a justificativa de seu voto. Item 2 da fundamentação. O contrato de concessão número AJCC 02414 foi firmado em 27 de março de 2014 entre o DAE e a empresa Rusic Limitada para exploração dos serviços da estação rodoviária de 4ª categoria no município de Santo Antônio das Missões, Rio Grande do Sul. O pedido de rescisão do contrato foi efetivado pelo concessionário, que demonstrou interesse em encerrar suas atividades. A cláusula 15 do referido contrato estabelece a possibilidade de rescisão nos casos e pela forma legalmente estabelecida nas hipóteses do artigo 35 a 39 da Lei Federal nº 8.987, de 1995. Conforme relatado, a Diretoria de Assuntos Jurídicos da Gergs informa que a rescisão dos contratos administrativos encontra seu fundamento no inciso 4º do artigo 35 da Lei nº 8.987, de 95, e, de acordo com o artigo 79, inciso 2 da Lei 8.666, de 93, que trata de contratos administrativos. Pode dar-se, como nos casos dos autos, de forma amigável, quando ambos os contratantes, mediante termo próprio, dão por fim da relação contratual. Através da resolução número 7.778/21 do Conselho de Tráfego do DAE, houve a manifestação favorável para a rescisão. Assim concluídos os trâmites junto ao poder concedente, nos termos do inciso 4º do artigo 4º da Lei nº 10.931, de 1997, compete à Gergs a homologação da extinção dos contratos nas áreas de sua regulação. Conforme consta na cláusula 20 do contrato de concessão objeto da rescisão, a Gergs é o órgão regulador desta relação contratual, exaurindo a instância administrativa nas áreas de sua competência. Importante referir que, conforme informa a Diretoria de Assuntos Jurídicos, deve o DAE diligenciar pela continuidade dos serviços, de forma a não prejudicar os usuários, conforme previsto no artigo 35, parágrafo 2º da Lei de Concessões. Assim sendo, voto por homologar o termo de rescisão número AJ-TR 00521 do contrato de concessão número AJ-CC 02414,
relativo aos serviços de estação rodoviária na cidade de Santo Antônio das Missões, firmado entre o DAER Rio Grande do Sul e a empresa Rusic Limitada. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Alexandre. Passo a palavra de imediato para o conselheiro revisor, o conselheiro Luiz Henrique Manjon. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado. Discussão. Conselheiro Nenhuma Peterson. consideração. Nenhuma consideração. Perfeito. Também não tenho, então devolvo a palavra para o conselheiro Alexandre Porce para que possa, então, fazer a confirmação do seu voto. Mantenho o voto, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Manjon. Acompanhe o relator. Obrigado. Conselheiro Peterson. Acompanho o relatório. Obrigado. Também acompanho o relator, portanto, a matéria está aprovada. Deliberações. Próximo item da nossa pauta. Precisamos deliberar em relação à homologação da decisão DGE 0330-304, que trata de pedido da Corsan para que seja excepcionada, ou excepcionalizada, se eu fico em dúvida, a aplicação de compensação financeira, conforme previsto no artigo 3º da REN 37/2017, referente ao evento ocorrido no município de São Sebastião do Caí, em função de rompimento de adutora de água bruta. Isso refere-se ao processo de número 00-1675-3900/21-8. Eu peço para a diretora Estela se pode fazer algum comentário a respeito. Então, presidente, conselheiros, é mais um processo onde a Corsan ingressa pedindo que seja dispensada da aplicação de compensação financeira nos termos da nossa resolução 37 de 2017, no município, na comunidade ali de São Sebastião do Caí, por um evento que ocorreu nos dias 14 e 15 de junho de 2021, onde houve o desabastecimento por 32 horas. A Corsan, então, alega excludente de responsabilidade, por caso fortuito força maior, tendo em vista o rompimento de uma adutora de água bruta. A matéria foi analisada pela diretoria de qualidade, pela diretoria jurídica, e ambas, no âmbito das suas atribuições e competências, identificaram que a documentação juntada no processo é muito inócuo, são apenas alguns poucos relatórios internos, não há nada que fundamente, que documente este pedido dela, com base em exclusão da sua responsabilidade. E a nossa norma, ela é muito clara no sentido dessa comprovação vir demonstrada. E a diretoria jurídica, inclusive, destaca que rompimento de adutora não se enquadraria, no caso da Corsan, como um evento extraordinário de caso fortuito ou força maior, mas sim que isso está dentro do âmbito do serviço. Então, ao fim, diante dos argumentos que estão elencados, estão juntados no processo, a diretoria geral, então, opina pelo indeferimento do pedido da Corsan, pelo período de desabastecimento em São Sebastião do Caí por 32 horas, superior ao limite estabelecido na norma, que é de 12 horas. Então, ficando obrigada a fazer a compensação financeira, a Corsan, por esse evento ocorrido. Nos termos da norma, então, essa decisão deve ser submetida ao Conselho Superior para a devida deliberação. Ok. Muito obrigado. Então, senhores conselheiros. Eu homologo a decisão da diretora. Também homologo. Também homologo. Muito obrigado, senhores conselheiros. Também homologo, portanto, está homologada. Item 4 da nossa pauta, comunicações. Então, informar que foram distribuídos ao Conselho Superior, através do sistema DPA,
para análise e deliberação os seguintes processos. Processo de número 000-996-3900/19-0, que trata de recurso da CE Distribuidora à decisão sobre ressarcimento em dobro de valores pagos a maior pela empresa Cartonagem Rega Limitada, devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Peterson. Também foi distribuído o processo de número 0013423900/19-8, que trata de alteração do quadro societário da concessionária da Estação Rodoviária de Caxias do Sul. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E, por fim, foi distribuído o processo de número 000-346-3900/21-3, que trata de homologação dos valores arrecadados pela Corsan, referentes à disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. Conselheiro relator é o conselheiro Alexandre Alves Porce e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. E outra comunicação diz respeito ao fato que está pautada para o dia 22 de 2 de 2022, na sessão de número 08/2022, a análise do processo de número 000996-3900/19-0, que trata de recurso da CEDE, a decisão sobre ressarcimento em dobro de valores pagos a maior pela empresa Cartonagem EGA Limitada, devido à alíquota de ICMS aplicada nas faturas de energia elétrica. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto Petersen. E para fecharmos nossa sessão de hoje, temos assuntos gerais, em que eu abro para os senhores conselheiros a palavra, caso queiram trazer algum assunto assunto geral. Eu tenho 3, presidente. Então, por favor, conselheiro Mangion. Só para comunicar ao conselho de reuniões que o Alexandre Jung e eu temos participado. No dia 7, foi na Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, do deputado presidente Welton Weber, sobre a CE, problemas de falta de energia elétrica na região sul. E agora, ontem, dia 14, também na mesma comissão, foi sobre a RGE, também sobre problemas da RGE, faltas de energia de longa duração. As reuniões eu achei que foram muito boas, bem civilizadas, se cobrou das concessionárias providências, né? E acho que foi muito bem encaminhado, né? E na manhã de hoje, o Alexandre e eu também participamos de uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Mini e Micro Geração Distribuída, né, que em conjunto com a empresa Absolar pediram reunião conosco aqui da Agergs para relatar problemas de dificuldades que as pessoas que estão fazendo suas usinas de conseguirem a conexão no sistema, né? Algumas cooperativas estão dificultando essas ligações e eles entendem que está em desacordo com as normas da ANEEL. Eles, inclusive, já fizeram alguns contatos com a ANEEL, então eles pediram para que nós pudéssemos também intermediar e verificar o que nós podemos fazer para ajudar. E já foi marcada uma outra reunião de retorno das nossas providências no dia 11 de março, às 11 horas da manhã. Beleza. É isso, conselheiro? Era isso, esses 3 relatos. Não, tá bem. Obrigado, hein? Mais alguma consideração, senhores? Não tenho, presidente. Tá, eu também aproveitando só também aí no vácuo do conselheiro Mangion também, só para informar que nós hoje
recebemos uma comitiva liderada pela deputada Kelly Moraes, que trouxe algumas questões referentes às comunidades ali de Santa Cruz, perto de Venâncio, em relação às questões da 287 e algumas melhorias lá que o pessoal está propondo, o pessoal da comunidade lá, setor das pequenas empresas e o agrobusiness ali, pedindo, então, trazendo algumas questões que a nossa equipe técnica vai estar analisando. Então, também só aproveitar e comunicar para o Conselho. Bom, se não tivermos, então, mais assuntos, vamos encaminhar, então, o final da nossa reunião, agradecendo mais uma vez aí a presença dos senhores conselheiros. Desculpe, eu estava já esquecendo também aqui. Só para comunicar para o Conselho também que eu devo estar, a partir do dia 20 até o dia 2, uma pequena semaninha ali de férias ali que eu vou tirar, que já estou há um tempinho sem tirá-las, né? Então, aproveitar uma semaninha e um pouco mais disso. Então, aí na sessão do dia 22, é isso? Eu não vou estar presente. Então, eu vou estar fora do dia 20 até o dia 2 de março. Então, é isso, senhores. Mas aí contamos aí com o nosso presidente em exercício lá, que ficará o nosso Mangion, conselheiro Mangion, que fará a condução aí das nossas questões em relação ao Conselho. Mais uma coisinha, aproveitando também já agora essa parte aí de assuntos gerais, né? Também fiquei bastante satisfeito essa semana aí que saiu uma reportagem no Jornal do Comércio, na verdade uma entrevista em que eu tive assim a oportunidade de bastante tempo e tal, discorrer com mais tempo e podendo ir um pouquinho mais abrangente em relação a alguns dos assuntos, né? Então a nossa assessoria, a Niusca, conseguiu colocar aí do Jornal do Comércio e teve uma repercussão muito positiva, muito positiva mesmo. E inclusive o encerramento ali da entrevista foi algo que nós estamos agora aproveitando também para comunicar já. São vários assuntos que um vai puxando o outro, né, diretora Estela? Porque nós estamos aí com uma grande preocupação com esse regime de recuperação fiscal, né? E de alguma forma, nós estamos num momento histórico em que nós entendemos que a máquina toda está se contraindo, né, em relação para cumprir as questões todas, mas ao mesmo tempo e simultaneamente é exatamente o momento histórico em que a Agergs passa, inclusive, a assumir novas atribuições, etc. Então, eu tive a oportunidade ali e saiu, e eu já sei que isso chegou também até ao governo e, enfim, a todas as autoridades do Estado, da importância de que a Agergs seja vista de forma diferenciada em função do fato de que a gente está exatamente no momento de assumir novos compromissos, assumir novas responsabilidades regulatórias, porque o Estado está se... Acho que travou. Congelou. Oi, voltou. Congelou. Desculpe. Congelou. Falar em fortalecimento da Agergs congela tudo. Já congela tudo, já começa a dar tudo, hein? Fica todo nervoso aqui. Mas, na realidade, então, a ideia é que talvez a Agergs precise ser vista de forma um pouquinho diferente, né? Então, a gente está procurando vários órgãos aí do governo, de fora do governo também, para tentar sensibilizar a todos, né? E a gente tem falado, inclusive, em reuniões que tivemos agora recente, com o próprio pessoal da Fazenda, né? E eu até brinquei na reunião lá que todo mundo se acha especial e diferenciado. Todas as instituições se acham. A diferença de nós em relação às demais instituições é que, além da gente achar, a gente é especial. Então esse tratamento diferenciado, ele talvez seja absolutamente necessário neste momento.
Mas, de qualquer forma, então, essa entrevista ela teve uma repercussão muito boa, ficou bem interessante, e acho que talvez possa contribuir um pouquinho também para esse nosso desafio aí de tentar convencermos que a gente precisa alguma pequena expansãozinha para que a gente possa atender plenamente com todos os compromissos que a gente está assumindo. Então é isso, senhores e senhoras. Obrigado mais uma vez aí pela presença. Então, vamos encerrar nossa sessão ordinária de número 7/2022. Muito obrigado a todos. Uma boa semana de trabalho para todos. Só peço que a gente assine a documentação na sequência. Obrigado. Vamos lá. Ok.